Olá, mais uma vez. Meu nome é Vinícius Soares, eu sou estudante de medicina da UniBH em Belo Horizonte, e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas e a gente vai falar sobre anemia macrocítica e normocrômica. Então, só para relembrar aqui, pessoal, a gente sempre faz as nossas divisões nessas aulas das anemias a partir do VCM e do HCM. Então, a gente vai ver o tamanho e a cor das células. Então, nós temos as anemias microcíticas e hipocrômicas, que já foram abordadas na aula anterior. Temos as anemias normocíticas e normocrômicas, que ainda faremos uma aula sobre elas. E temos as macrocíticas e normocrômicas, que é o tema da nossa aula de hoje. Em especial, a gente vai focar aqui nas anemias perniciosas, né, por deficiência de fator intrínseco, e as anemias megaloblásticas por deficiências de vitaminas do complexo B. Reforço a vocês que se a gente pega lá o exame de sangue do paciente, a gente tem o hemograma, tem lá hemácias, hemoglobinas, hematócritos desse indivíduo, mas não tem o VCM, o HCM e o CHCM, que são os índices hematimétricos, a gente pode fazer o cálculo desses índices. Então, o VCM dividindo hematócrito por hemácia e multiplicando por 10, o HCM dividindo hemoglobina por hemácia e multiplicando por 10, e o CHCM dividindo hemoglobina pelo hematócrito e multiplicando por 100. Sendo este o único que é multiplicado por 100, os resultados são dados em percentuais. Então, quando a gente define anemia, é uma queda da hemoglobina desse paciente. Então, eu vou ter a confirmação da anemia através do hemograma. Mas o paciente, quando ele chega para mim, às vezes eu não sei que ele é anêmico. E o que me faz suspeitar da anemia? Além daquele quadro de síndrome anêmica já trabalhado nas aulas anteriores, existem alguns sintomas, sinais e sintomas mais específicos também aqui para anemia macrocítica. Então, esse indivíduo ele vai chegar geralmente com a piora do estado geral, ele pode ter síndromes hematológicas, como fraqueza, palpitação, palidez, que estão todos dentro lá daquelas síndromes anêmicas. Ele pode ter repercussões cognitivas, incluindo ali déficit cognitivo, parestesia simétrica, demência, polineuropatia e tantas outras sintomas cognitivos. Ele pode ter síndromes pépticas como disfagia, enjoo, diarreia, dores abdominais e anorexia. Ele pode ter glossite e queilite angular, muito relacionado com a hemólise desse paciente. E ele pode, se for uma gestante, ter até a aceleração do parto. Quando você for fazer a avaliação física desse paciente, só numa ectoscopia você já vai ver esse paciente pálido, frio, ictérico. Aí, quando você for fazer os exames físicos mais apurados, você vai perceber uma redução da sensação vibratória e da própria percepção desse paciente. E é comum que esses pacientes venham associados, né, com um quadro já anterior de doenças autoimunes, como a tireoidite Hashimoto, vitiligo, algumas vezes lúpus e também artrite reumatoide. A gente vai ver que os anticorpos, né, podem causar destruição, por exemplo, das células parietais e diminuir a liberação de fator intrínseco nesses pacientes, que vai cursar aí com diminuição da absorção das vitaminas do complexo B. Mas isso é tema mais para adiante, vamos dando nossos passos aqui, cada um de uma vez, tá ok? Então, a gente já começou a falar aqui das causas gerais dessas anemias macrocíticas, né? Então, geralmente ela vai cursar com uma falta de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12 e a B9, que é o ácido fólico, e esses alimentos eles são muito presentes na dieta de origem animal. Então, aqueles pacientes que se declaram veganos, vegetarianos por muitos anos, 5, 10 anos, eles podem começar a apresentar esses problemas. Então, eles são pacientes que já devem ser, de antemão, suplementados para as vitaminas do complexo B. Além disso, distúrbios desabsortivos podem fazer com que esse paciente não faça a absorção das vitaminas do complexo B e possam cursar com essa anemia macrocítica. Então, o paciente que tem doença celíaca, que já sofreu cirurgia de gastrectomia, que tem úlcera péptica, gastrite autoimune e atrófica, eles têm que ser investigados para esse tipo de anemia. Agora, existe divergência na literatura a respeito da interferência do H. pylori nessas situações. Doenças inflamatórias intestinais e neoplasias intestinais não parecem estar relacionadas com esse tipo de anemia.
a gravidez durante a formação do tubo neural. É importante que essa gestante esteja sendo suplementada, né, principalmente com o ácido fólico. Então, até o primeiro trimestre da gravidez é bem importante essa suplementação. As hemolis com a medula hiperproliferativa consumindo muita vitamina B9 pode causar esse tipo de anemia. E o álcool, uma vez que ele é um inibidor enzimático, também pode causar as anemias macrocíticas e normocrônicas. Então, veja aqui como que acontece o metabolismo do ácido fólico. Ele vai te ajudar a explicar muito os quadros clínicos do seu paciente. Então, assim que o indivíduo consome o ácido fólico, que a gente vê aqui no alto à esquerda, né, da imagem, ele vai absorver esse ácido fólico lá no jejum e ele vai ser convertido a 5,10-metileno tetrahidrofolato. Esse metileno tetrahidrofolato, ele é convertido a 5-metileno tetrahidrofolato por uma enzima que chama MTHFR, que está de vermelho aí na sua imagem. Essa enzima chama metiltetrahidrofolato redutase. E a partir dessa conversão é que você consegue formar metil, que é capaz de converter homocisteína em metionina, e a partir dessa conversão também que você consegue formar tetrahidrofolato para fazer a síntese de aminoácidos e bases, né, purinas e primidinas, que vão formar o DNA. Ou seja, se eu não tiver metiltetrahidrofolato redutase, essa enzima conversora de 5,10-metileno tetrahidrofolato em 5-metiltetrahidrofolato, eu não consigo fazer duas coisas. Eu não consigo converter a homocisteína em metionina, então eu acabo aumentando muito a quantidade de homocisteína, predispondo esse paciente a eventos trombóticos. E eu diminuo a quantidade de metionina, e isso vai gerar sintomas neurológicos, como parestesia nesse paciente. Além do mais, eu não vou conseguir formar as bases nitrogenadas, que são importantes na formação do DNA. Então, eu vou interromper o ciclo do DNA na hora que for fazer a parte de divisão celular. Ou seja, eu vou entrar em G1, vou aumentar toda a maquinaria citoplasmática dessa célula, vou aumentar o número de proteínas, vou aumentar o número de organelas, mas na hora que for para chegar na parte de divisão celular, eu não consigo fazer a duplicação do meu material genético. Ou seja, eu tenho uma célula grande, devido ao aumento do seu citoplasma, que não completa o ciclo. Dessa forma, a gente consegue explicar o porquê que um eritrócito vai ficar de maneira tão aumentada, as células ficam macrocíticas. Então, em resumo, esse paciente ele não teve um comprometimento da síntese da hemoglobina. Ele teve um comprometimento na síntese das bases nitrogenadas. E ele não conseguindo fazer as bases nitrogenadas, ele tem uma maturação incompleta dessas células e elas ficam em estágios de blastos, ou seja, elas ficam como se fossem células jovens. Se a gente pegar lá nossas primeiras aulas, a gente mostrou a maturação celular, onde as células saem das células pluripotentes, hematopoéticas, depois vão passando pelos estágios de blastos até chegar nos estágios de citos, nas células mais maduras. E nesse percurso, as células elas vão saindo de um estágio onde elas são muito grandes, com núcleos muito grandes e muito ativos, e depois vão se tornando cada vez menores e com um núcleo menos ativo também, chegando em alguns casos ficarem até anucleadas, como o caso dos reticulócitos e dos eritrócitos. Bom, então se a célula não se divide, é como se ela permanecesse lá no seu estágio do blasto, tornando-se grande, justificando aí a nossa anemia megaloblástica. Então, até aqui a gente viu algumas ferramentas diagnósticas que a gente pode utilizar no atendimento ao nosso paciente. Então, o hemograma desse paciente, especificamente na seção do eritrograma, a gente vai ter a diminuição da hemoglobina, justificando a anemia desse paciente, e vamos ter aí um aumento do VCM, e o HCM ele pode estar levemente aumentado, mas geralmente dentro ainda da faixa de valor de referência. Por isso, ficamos com uma anemia macrocítica e normocrônica. A dosagem de homocisteína desse paciente vai estar elevada, o que predispõe a eventos trombóticos, principalmente venosos nesse paciente, e podemos dosar também a enzima metiltetrahidrofolato redutase, né?
que vai justificar esse aumento de homocisteína. Então, as anemias macrocíticas, elas têm total relação, como a gente viu ali, com o ciclo do ácido fólico, das vitaminas do complexo B. Mas, às vezes, o problema do paciente não é nem a falta da ingestão dessas vitaminas, mas a não absorção dessas vitaminas. Então, isso acontece, por exemplo, nas anemias do tipo perniciosa, onde o indivíduo tem uma deficiência de fator intrínseco, ou porque ele tem uma gastrectomia, ou porque ele tem anticorpos contra as células parietais, que são as células produtoras de ácido clorídrico, mas também de fator intrínseco, ou ele tem anticorpos contra o próprio fator intrínseco. E isso vai resultar numa diminuição, né, de fator intrínseco, seja pela destruição da célula produtora, ou seja pela destruição do próprio fator intrínseco. O problema disso é que o fator intrínseco, ele se liga a essas vitaminas do complexo B, favorecendo a sua absorção. Se eu não tenho essa formação desse complexo vitamina com fator intrínseco, eu não tenho a absorção dessas vitaminas e o indivíduo vai repercutir como se ele tivesse uma ausência de vitaminas na dieta. Só que o problema é que o tratamento dessas anemias por carência na alimentação das vitaminas do complexo B ou diminuição de fator intrínseco tem que ser diferentes. Os dois indivíduos têm a ausência, né, de absorção ali de vitaminas do complexo B. Mas eu não adianta dar a vitamina do complexo B via oral para esse paciente com anemia perniciosa. Por isso eu tenho que fazer a distinção dos dois quadros. Se eu der a vitamina do complexo B via oral para o paciente com deficiência de fator intrínseco, ele vai continuar não absorvendo essa vitamina. Por isso eu tenho que administrar essa vitamina numa via parenteral, que geralmente é a via intramuscular. Isso vai gerar um pico de reticulócitos entre 7 a 10 dias nesse paciente, uma vez que a medula dele vai voltar a funcionar de maneira adequada, né? E isso a gente vai usar ao nosso favor para monitorar o tratamento desse paciente, a resposta ao tratamento. O cuidado que a gente tem que tomar é que vai ter um consumo muito grande de potássio sérico e a gente tem que ir controlando, então, essa hipocalemia que esse paciente pode apresentar. Então, como a gente falou até aqui, essa anemia perniciosa por deficiência de fator intrínseco, ela está muito relacionada com a produção de anticorpos, seja contra as células parietais, seja contra o próprio fator intrínseco. Portanto, a gente tem que perceber que essa anemia está muito relacionada com algumas outras doenças autoimunes, como a tireoidite Hashimoto, que causa hipotireoidismo, a doença de Graves, que causa hipertireoidismo, e às vezes até o vitiligo. Então, o que a gente tem que aproveitar nesse paciente fazer? A dosagem de alguns anticorpos, antiperoxidase, antitireoglobulina, antirreceptores de TSH e alguns anticorpos que atacam os melanócitos, que é o caso do vitiligo. E agora a gente fecha o quadro diagnóstico desse paciente. Se a gente pega o hemograma, a gente vai ter ali o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. O primeiro índice que a gente vai ter afetado do hemograma vai ser o eritrograma. Então, esse indivíduo já começa a apresentar a diminuição da hemoglobina, dando anemia, o VCM dele aumenta, o HCM fica dentro da normalidade, mas pode dar um pouquinho mais aumentado do que o normal. Então, ele começa a ter essa anemia macrocítica e normocrômica aí. O que vai acontecer com a parte leucocitária? Os neutrófilos, eles, se você lembrar dele lá da origem dele, ele não vinha como um bastonete, ou seja, o núcleo dele era inteiro na forma de um bastão. Com o passar do processo de divisão celular, ele vai sofrendo constrições nucleares e geralmente quando ele está ali com 3 a 5 núcleos, o processo de divisão celular acaba e ele sai com aquele núcleo lobulado. Entretanto, quando o indivíduo tem a ausência dessas vitaminas do complexo B, seja devido a uma má absorção ou de uma desnutrição, uma falta de ingestão dessas vitaminas, o processo de divisão celular, como a gente explicou, ele está totalmente comprometido pela ausência da formação dessas bases nitrogenadas que vão compor o DNA celular.
Então, esse processo de divisão celular, ele fica retardado, ele fica lento, ele fica quase que paralisado. Então, o que vai acontecer com o núcleo desse bastonete? Ele vai começar a sofrer as divisões nucleares, normalmente, só que o processo de divisão não acaba, ele é muito demorado. Então, ele vai sofrendo mais constrições do que ele normalmente sofreria. Então, ele fica hipersegmentado. Então, esse neutrófilo hipersegmentado é o que a gente chama de desvio à direita. O bastonete é a célula jovem, fica sendo um desvio à esquerda, e no caso aqui a gente tem um neutrófilo hipersegmentado, que é o desvio à direita. Na fase mais tardia, é que a gente vai começar a ver a plaquetopenia e a leucopenia, porque, como a gente falou, a primeira parte que começa a sofrer alteração são as produções dos eritrócitos, e por isso o nosso eritrograma é o primeiro que a gente encontra alterado. A dosagem de homosteína, ela vai estar aumentada, então a gente chama isso de homosteinemia, e a gente vai ter os quadros de aterosclerose e os eventos trombóticos venosos nesse paciente. A dosagem de vitamina B12 e B9 vão estar diminuídas, seja pela falta de ingesta ou pela falta de fator intrínseco. Esse paciente vai começar a apresentar hemácias anômalas, né, macrocíticas, então, consequentemente, elas vão sofrer muita hemólise, e a hemólise, ela acarreta no aumento da bilirrubina, principalmente da bilirrubina indireta, e aumento de LDH. A gente tem que dosar aqui também os anticorpos, anticélulas parietais e antifator intrínseco, que isso que vai diferenciar a anemia perniciosa da anemia de vitamina B12 e B9 por absorção. Uma outra causa de anemia macrocítica e normocrômica, que a gente vai aprofundar menos, é a aplasia pura da série vermelha, onde somente os precursores eritróides da medula estão ausentes. E ele pode ser de causa congênita ou adquirida. No caso da causa congênita, a gente vai chamar isso de anemia de Diamond-Blackfan, que são as lesões das células-tronco ainda intrauterino, e esse indivíduo já nasce, né, com esse quadro de anemia e hemólise grave. Agora, ela pode ser também adquirida. Geralmente, a causa é por causa de uma supressão da medula óssea devido à proliferação de linfócito T ou imunoglobulinos do tipo IgG. Então, a gente pensa, nesses casos aqui, em linfoproliferações, no caso de leucemia linfóide crônica. A gente pensa nos timomas, que apesar de ser um tumor raro, né, do tecido do timo, ele pode causar esse tipo de aplasia. Doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, ou seja, mostrando que as doenças autoimunes estão relacionadas com todos os tipos de anemia megaloblásticos praticamente, não é? Drogas como a fenitoína, clorofenicol, e as doenças virais, como a hepatite C, o HIV e o parvovírus, que é um dos menores vírus que a gente conhece, e geralmente a infecção é assintomática, mas pode vir aí acompanhado com eritemas, exantemas, quadros febris, né, alguns quadros aí um pouco inespecíficos, que é típico das infecções virais, em geral, e também a complicações devido ao uso de EPO, seja naquele paciente que tem insuficiência renal crônica e tem que fazer a administração do EPO, ou seja aquele paciente que exagerou, né, em dopings no uso de EPO para ganhos esportivos. Então, resumão laboratorial, assim, pegou um paciente com anemia macrocítica, algumas coisas que eu posso ver nesse paciente. Aumento de homosteína para ver os casos de aterosclerose e tromboembolismo venoso, diminuição de metionina, que vai causar os quadros de neuropatia, diminuição de tetrahidrofolato, que vai causar alteração na síntese de DNA desse paciente. Posso dosar a enzima tetrahidrofolato redutase, né, que vai combinar nesses 3 quadros que a gente citou anteriormente. Posso ver a eritropoese ineficaz, resultando na anemia. Posso ver neutrófilos hipersegmentados, que, quando associados com macrovalócitos, são patognomônicos dessa doença. Posso ver reticulopenia nesse paciente, geralmente, que vai ter resposta, né, com a administração da vitamina B de 7 a 10 dias. Então, isso vai mostrar que o tratamento está surtindo efeito.
vamos ter plaquetas e granulócitos que podem estar diminuídos, mas geralmente numa fase mais tardia da doença, uma vez que a parte eritrocitária é a primeira a sofrer com a diminuição da produção lá da medula óssea. E a hemólise elevada, que vai gerar esses aumentos de bilirrubina indireta e LDH. Ademais, como todas as anemias macrocíticas que a gente viu estão relacionadas com doenças autoimunes, é bem importante investigar os quadros de hipertiroidismo, hipotiroidismo, artrite, lúpus e também os anticorpos contra fator intrínseco e contra células parietais. Tá ok? Pessoal, essa foi a nossa aula. Tentei dar uma enxugada aqui, foi bem mais rápido, né, do que as anemias microcíticas, onde a gente tem que começar a explorar esse quadro das anemias, lembrando que as anemias não são doenças, mas são quadros, são sinais e sintomas que a gente percebe no paciente, que a gente diagnostica pelo exame de sangue, né? Mas que sempre tem uma doença de base causando essas anemias. E aqui no caso a gente conseguiu ver bastante doenças que podem cursar com um quadro de anemia. Tá ok? Espero ter ajudado aí. Daqui a pouco a gente vai para uma próxima aula. Um abraço.